Olá, eu me chamo Bárbara, sou nutricionista e residente em saúde da família pela Universidade Estadual de Londrina. E hoje eu vim apresentar um trabalho intitulado Acompanhamento Multiprofissional do Paciente com Diabetes Mellitus pela equipe NASF-AB, um relato de caso, de autoria minha, Bárbara, e também do Rafael Timote e da Clícia Carreira como orientadora. Então, antes de falar um pouquinho sobre a experiência, falar um pouco do que é diabetes mellitus, né? É uma disfunção metabólica de múltipla etiologia e responsável por grande parte dos óbitos, né, atualmente do nosso país. E também é uma doença base para complicações de diversas outras, incluindo o COVID, né? E o tratamento ele depende da adoção de uma alimentação saudável e adequada, além de prática de exercícios físicos, e pode ou não estar associado à farmacoterapia, né? Então, nem sempre o paciente com diagnóstico de diabetes ele vai usar medicação. Muitas vezes a gente consegue controlar com mudança no estilo de vida. O atendimento compartilhado ele é uma intervenção interprofissional com troca de saberes e responsabilidades mútuas, né? Então, ali no atendimento compartilhado, a gente consegue dividir a responsabilidade do usuário, como deve ser no SUS, né? A gente consegue também trocar saberes naquele momento, então eu consigo entender melhor a conduta do meu colega, ele consegue entender melhor a conduta que eu tive, né? E ele produz o cuidado integral e qualificado. O paciente sai com um encaminhamento muito melhor quando ele vai no atendimento compartilhado do que quando ele vai em vários atendimentos e evita privilegiar algum conhecimento específico, motivando experiência para todos os profissionais envolvidos, né? Então, um profissional, quando ele atende compartilhado, ele cresce demais, ele sai da caixinha dele, né? A gente consegue entender melhor as outras áreas de atuação e a gente consegue dar um encaminhamento muito mais qualificado ao paciente. E como objetivo, o trabalho tem de relatar a experiência vivenciada no atendimento compartilhado pela equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, composta por residentes de saúde da família. A descrição da experiência o usuário tem 72 anos, do sexo masculino, diagnóstico da M2 descompensado, foi assim que ele chegou para a gente, encaminhado. Os profissionais envolvidos foi profissional de educação física, farmacêutico e a nutricionista. Duração média dos atendimentos, 40 minutos, alguns duraram bem mais, outros menos, de consulta de retorno. O período foi de janeiro a agosto de 2021. Agosto foi havia sido a última consulta compartilhada que nós fazemos com esse paciente. E o local, Unidade Básica de Saúde, localizado na Zona Sul de Londrina. Como parâmetro de acompanhamento e evolução clínica para esse estudo, foi utilizada a hemoglobina glicada, né? E como resultado, os impactos ou efeitos da experiência, a gente teve 5 atendimentos compartilhados entre esses profissionais, alguns só com 2 profissionais, variando entre eles. Aconteceram também alguns atendimentos individuais, quando, como eu falei anteriormente, o atendimento compartilhado, ele divide a responsabilidade. Então, se um ou outro profissional não está presente naquele momento, que tenha participado do atendimento compartilhado pode dar continuidade, né, no acompanhamento. Então, acabaram acontecendo alguns atendimentos individuais. No início do tratamento, né, a hemoglobina glicada ela era de 9,42, que foi em fevereiro. E como recurso foi utilizado um checklist com horário de alimentação, medicação e exercícios físicos. É um paciente que tinha muita familiaridade com papéis, ele tinha uma pasta, nessa pasta ele levava todos os tipos de exame, levava o controle de glicemia, levava os encaminhamentos, e é um paciente também que tinha muita familiaridade com rotinas, ele é ex-militar, então, para ele, quando ele tinha uma rotina criada, para ele era muito mais fácil a adesão, de qualquer tipo de tratamento. Então, a gente conseguiu perceber isso e montar esse checklist. No momento da montagem desse checklist, por exemplo, foi um período que a consulta demorou bem mais, né? Mas foi um checklist totalmente bem completo, né? Então, tinha o horário de acordar, o horário das refeições, o horário do exercício físico, o horário de tomar insulina, né? Então, assim, foi algo bem completinho e que a gente percebeu que motivou muito aquele paciente, porque ele se sentiu cuidado, de certa forma. Ele viu que a gente estava ali empenhado em montar a rotina para ele, que fosse trazer o melhor benefício para ele, dentro do que ele conseguia fazer também.
E o tratamento dietoterápico ele se baseou na redução de carboidratos simples e aumento de carboidratos complexos, aumento de fibra dietética, aumento de ingestão de água e redução de gorduras, além de uma conversa sobre os horários das refeições e fracionamento, né? Era um paciente que ele ficava muito períodos em jejum, isso estava fazendo com que ele tivesse episódios de hipoglicemia constante. Era um paciente que, com relação à alimentação, ele se sentia muito restrito, né, do que ele poderia ou não comer. Então, ele pensava assim, se eu vou passar mal comendo arroz ou comendo uma geleia, um doce, eu prefiro comer um doce. Então, ele acabava exagerando em determinados momentos no doce, né, porque foi tirado dele tudo isso. E aí ele fazia episódio de hiperglicemia, e aí por conta desses episódios de hiperglicemia, ele ficava muito tempo em jejum, né, ele acabava fazendo hipo. Então, a gente teve essa conversa com ele, né, sobre alimentação, para que isso não acontecesse mais. Como intervenção farmacêutica, teve orientações sobre o rodízio de locais de aplicação, apoiado por um checklist, e acompanhamento periódico da adesão e reaprazamento da dose de insulina, noturna, principalmente, né? Por quê? O rodízio, né, de locais de aplicação ele é importante para que evite lesão no local de aplicação, se aplicar num local só, e também para melhorar a absorção dessa insulina, né? E com relação ao reaprazamento da dose, ela aconteceu porque a última refeição dele era janta, e ele tomava a insulina praticamente junto com a janta. E aí, quando a insulina começava a fazer efeito, ele já estava caindo, né, essa dose de glicemia no sangue. E a janta dele era muito cedo, né? Então, à noite ele estava fazendo muita hipoglicemia, às vezes ele passava mal, aconteceu dele não acordar, um dia ele não acordou e o filho percebeu que ele estava passando mal, né? Então, a gente, além de inserir mais uma refeição após a janta, que é a ceia, a gente também fez o reaprazamento dessa dose de insulina noturna. E também foi, né, orientado à atividade física, que no caso dele, ele escolheu por fazer alongamento pela parte da manhã e caminhada na parte da tarde. Tudo muito dentro da realidade dele, do que ele conseguia fazer, né? E após 4 meses, ele apresentou hemoglobina glicada de 7,35. Foi em junho, foi quando o trabalho foi submetido. E até, inclusive, após a submissão do trabalho atualmente, o valor de hemoglobina glicada dele caiu ainda mais, de 6,63. E a gente acredita que esse resultado só foi possível porque o tratamento inteiro foi baseado na realidade dele. Foi baseado dentro do que ele conseguia fazer. Tiveram coisas que a gente não conseguiu conversar inicialmente, né, como a questão dos horários, como a questão da atividade física, mas assim, no segundo atendimento, no retorno, ele já se sentiu mais motivado para fazer. Então, no primeiro atendimento, ele falou, não sei se consigo. No segundo atendimento, ele falou, estou conseguindo, 3 vezes na semana tá indo, tá me fazendo bem. E uma outra coisa que a gente percebeu também é que as melhoras nos sintomas dele motivou ele mais ainda, né? Então, ele falava assim, não passo mais mal à noite, não estou mais passando mal. Então, isso é por conta da alimentação e do exercício físico? E a gente falava, sim, você mudou, né, seu estilo de vida, então isso vai trazer melhoras para você a longo prazo. E isso foi motivando ele. Quando ele foi vendo também os resultados, né, da hemoglobina glicada que foi caindo, e até mesmo no controle do HGT dele, que ele conseguiu perceber, isso motivou ele cada vez mais. E a gente acredita que esse trabalho só foi possível por conta da atuação multi, né, e interprofissional, no caso desse paciente. Como considerações finais, né, ocorreu a troca de saberes profissionais, que é um ponto-chave para a assistência integral resolutiva. Então, é muito diferente a conduta quando você atende compartilhado, quando você entende, né, que a alimentação está associada à medicação, que também ela está associada ao exercício físico. Então, abre a nossa visão como profissional, é uma experiência muito enriquecedora. E o usuário como protagonista e responsável pela sua saúde, né? Então, fazer ele entender que ele é o responsável pela saúde dele, que a gente está ali só como um apoio, né? Como algo para auxiliar nessa melhora, né, da qualidade de vida, mas nós não somos responsáveis pela saúde dele, que ele é o protagonista, e ele precisa saber disso. Além das alterações obtidas nesse estudo, as alterações obtidas neste estudo estão associadas à melhora da qualidade de vida, como as mudanças na alimentação e início da atividade física, né? Que é algo muito interessante, né? Que não teve alteração na farmacoterapia desse paciente, né? Não foi aumentado a dose de insulina desse paciente. Então, assim, ele chegou no nível
de dose de insulina que não precisava mais. Então, a gente viu que ele precisava realmente mudar o estilo de vida, né, que ele estava fazendo, né? E essa mudança aconteceu e os resultados foram esses. Muito obrigada.